Bem-vindo ao canal da Blenda. Bom, eu não sou a Blenda, você já deve estar imaginando isso, porque a Blenda está aqui do meu lado e a partir de agora a gente faz toda a semana aqui o nosso encontro para falar sobre autoconhecimento. A gente vai trazendo alguns temas que a gente vê por aí que o pessoal pede, ou que a gente vê aí as notícias, enfim. Então, o nosso objetivo aqui é tentar estimular você aí do outro lado a refletir, a pensar e a encontrar o seu fio da meada. E lembrando que isso aqui não tem nada a ver com o podcast continua com a Blenda lá entrevistando os convidados e a gente aqui fala mais do nosso dia a dia, da nossa rotina. E para começar, Blenda, eu trouxe um tema que a gente sabe que acontece, você que está no consultório aí há anos sabe que isso reflete muito nessa época do ano, que é esse sofrimento, digamos, sazonal, esse sofrimento que vem por conta do final de ano, do fim de ano mesmo, né? Isso é comum, acontece mesmo, e por que as pessoas tendem a sofrer mais nessa época? Isso é comum, a gente observa acontecer quando vai chegando dezembro, né? Porque as festas, principalmente o Natal, né, ele tem um aspecto muito forte, né, de conexão, de encontros, de reuniões, de festas, e tem um apelo familiar também, né, próprio do Natal, até pelo significado dele, né? Mas é importante que a gente entenda que, para algumas pessoas, o Natal não quer dizer nada, é mais uma data. Tanto faz, não acontece nenhum tipo, mesmo quem se reúne, não é uma data que se faz questão. Mas para algumas pessoas o Natal, de fato, traz uma tristeza que é sazonal, né? Uma certa melancolia, uma ideia de solidão, às vezes de desamparo, dependendo também da história. Isso também não vem de graça, isso tem a ver com a história que cada um está vivendo. Então, às vezes, as pessoas estão terminando o ano, por exemplo, com uma separação, com desemprego, com algum tipo de crise que está vivendo. Então, o Natal termina evidenciando e potencializando essa tristeza que já estava ali, né? E aí as pessoas tendem a ficar mais tristes, essas pessoas, a ficarem mais tristes na época do Natal. Por quê? Porque, às vezes, algumas pessoas estão sozinhas, algumas pessoas não têm, às vezes, para onde ir, né? Ou as famílias estão distantes, ou brigaram com a família, ou, enfim, tem várias situações aí que fica mais propícia a isso. Inclusive, existe um termo, né, que eles falam que é o Christmas Blues, que é exatamente isso. Não é uma depressão, né? E nem é só uma tristeza, é uma melancolia, é alguma coisa que a pessoa vai sentindo uma falta de algo que às vezes ela não sabe nomear, mas que aparece nessa época. Então, isso acontece, isso é comum. É importante ficar atentos para isso, se isso já vem vindo e se potencializou em dezembro, ou se isso continua pós-Natal, né? Porque o que a gente vê é que isso se encerra com o encerramento das festas em muitas pessoas. Mas é uma época sempre muito delicada. Por exemplo, casais que estão se separando, têm filhos. Muitas vezes adiam uma separação porque é Natal, né? Porque vai ter reunião da família. Ou casais se separaram, como vai ser esse ano. Então, tudo isso que mexe muito com as conexões, com as relações, tendem a evidenciar mais essa tristeza. E aí, quando a gente fala também, você expôs esses pontos, a gente tem a questão do balanço também, né? Ah, sim. O balanço do ano que pega, né? Então, assim, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, isso também acaba influenciando nesse sentimento. Acaba. E se esse balanço está no negativo, né? Se ele sai, ele está no negativo porque alguma coisa durante o ano, no seu planejamento, não saiu, foi frustrante, às vezes carregando muita frustração, a tendência é que nesse período, porque o Natal ele tem uma coisa comercial também, né? As pessoas gastam mais, presenteiam, e aquela coisa que é mais ou menos o estereótipo do Natal. E, na verdade, quem acredita, quem tem como princípio religioso, enfim, e acredita no significado do Natal, a última coisa que o Natal precisa é de consumo, né? Na verdade, o Natal, e se a gente pegar
tomar como modelo o que se fala do Natal na religião católica, né? É exatamente o momento de revisão, que a gente chama aqui do período do Advento, até Jesus nascer e tudo mais. Então, tomando isso como metáfora, né? É um período de revisão, é que você vai vendo o que você fez, não fez, o que você gostaria para o próximo ano, né? As coisas foram deixadas para trás, a frustração. Então, dependendo de como a pessoa está vivendo, ela pode viver isso com tristeza, melancolia, ou ela pode viver isso com esperança, com a perspectiva de mudança. Era isso que eu ia perguntar, porque aí dá para a gente usar essa informação do, poxa, não consegui realizar tal coisa, então dá para fazer uma revisão sem gerar um excesso de culpa que paralisa? Sim, eu acho que não, aliás, a culpa, né, ela sempre paralisa porque ela não tem função nenhuma, né? Ela não serve para a gente crescer. Eu estou falando desta culpa, não estou falando de uma culpa que é necessária, né, em outros acontecimentos. Mas, sim, eu acho que você pode observar qual foi a sua responsabilidade, né, nas coisas que aconteceram ou não aconteceram e criar, a partir daí, uma perspectiva de mudança. O que eu posso fazer daqui para frente? Porque a gente tem essa ideia de que terminou um ano, começa outro. Muda o número, parece que mudou a vida. Na verdade, muitas vezes não, né? As coisas continuam. Mas como é um ano de balanço, você pode, a partir daí, criar o que você quer fazer no próximo ano. Como é que você quer transformar essa dor, né, em possibilidade, em perspectiva. E sem criar objetivos... Não. Mirabolantes, aquela coisa que, óbvio, que você não vai alcançar em um curto espaço de tempo. Essa coisa da listinha, né, para o próximo ano, que todo mundo faz, a listinha dos desejos, né? Eu sempre digo, olha, tudo bem, você pode até pensar, mas pense em poucas coisas, em coisas que são viáveis e que você possa fazer todo dia um pouco. Grandes mudanças não ocorrem de uma hora para outra, ela ocorre num processo diário. Então, assim, coloque coisas que são factíveis, coloque coisas que você acha que vai ter condição de sustentar isso. Mesmo que seja uma, não tem problema, né? Não precisa fazer uma lista de coisas. E porque isso eu acho que abre janelas para mais frustração, né? Então, decide por aquilo que é mais viável e faz um pouco todo dia. É assim que se faz mudança. E aí, para a gente encerrar aqui, falando em objetivo a ser alcançado, em tristeza de final de ano, tudo isso que vem num pacotão embrulhado na época do Natal, o que a gente precisa ficar atento? A partir do momento em que essa angústia, esse sofrimento, ele se estende pós-Natal, aí a gente precisa observar os sinais? Precisa. Acho que se isso está se estendendo... De modo geral, não foi dezembro que criou tudo isso. Não é mágico assim, pronto, entrou dezembro, começou. Né? Você precisa ver como é que você estava antes e como é que você continua. Então, dependendo da frequência, né, que aquilo acontece e da continuidade, isso pode determinar uma zona de atenção. E aí você, se for o caso, procurar uma ajuda para entender o que está acontecendo e poder avançar naquilo. Não ficar sofrendo com isso sozinho. Pode pedir ajuda, né? Mas eu acho que é preciso avaliar isso. Se é uma coisa que já vinha, né? Ou se é uma coisa que você diz, nossa, no Natal aquilo veio em dezembro e continuou. Então, aí você precisa procurar ser ajudado. Bom, então tá dado o recado, né? Se você nessa época sofre bastante, observa, vê aí o que está acontecendo, não é da noite para o dia. Não. E avalia aí as próximas semanas, os próximos meses, de como que você vai lidando com isso, porque na dúvida a gente precisa procurar um profissional para tentar entender isso e elaborar, né, Blenda? Isso. Bom, então é isso. Semana que vem tem mais um vídeo para a gente discutir aí coisas, né, Blenda? Dilemas e tudo voltado aí para o nosso autoconhecimento, que é a nossa maior riqueza, né? Isso aí. Então, até semana que vem.